Olá! Hoje eu ouvi uma expressão, gente, que me deixou assim impactada e muito pensativa também. Foi a seguinte frase: olha, as perguntas são pontes para viver aquilo que você nunca viveu. E aí hoje eu aprendi a arte de fazer perguntas, porque é através das perguntas que nós conseguimos fazer aquilo que efetivamente temos que fazer. É verdade. E ainda ouvi o seguinte, olha, ainda ouvi isso. O que eu vivo hoje é fruto das perguntas que eu não fiz. E aí, Lucas 18, a partir do versículo 38, vai contar a história de um cego, que ele gritou, olha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim, e as pessoas que estavam ao redor dele, na frente dele, assim, perto dele, diziam assim, não incomodem o mestre, olha só. Mas quanto mais as pessoas falavam isso para esse cego, e ele continuava a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha só, Jesus parou e ordenou, olha, Jesus deu a ordem para que trouxessem esse cego até ele. E aí, olha a importância da pergunta. Jesus, então, fez assim, o que queres que eu te faça? Olha a pergunta de Jesus. E imediatamente ele respondeu, Senhor, que eu veja. Olha, gente, ou assim, em outras traduções vai dizer, Senhor, que eu possa receber a minha visão. E aí Jesus imediatamente disse, receba a visão, ser curado, não é? E ele ainda fala, tua fé te salvou. E aí imediatamente ele recuperou a visão e seguiu glorificando ao Pai, coisa que eu e você realmente nós faríamos, não é verdade? Se você não faria, aí é um problema só seu, não é meu. Mas eu acho que eu faria sim, se eu recebesse do mestre a visão, sabe, da minha dificuldade. E aí, assim, eu quero trazer essa questão da cegueira para a cegueira nossa, daquilo que nós queremos viver, gente. Olha, e tem coisas que eu quero viver, mas eu não faço perguntas para saber de que maneira, como fazer, como proceder. E aí, olha, a primeira pessoa que eu tenho que fazer pergunta é a mim mesma. Rosângela, por que você quer isso? O que isso vai beneficiar você? Isso vai beneficiar outras pessoas? É a primeira pergunta, então tem que ser para mim mesma. Depois, qual é a pessoa que eu tenho que perguntar? Ao próprio Deus, ao nosso Criador. E aí eu pergunto para ele. Só que quando eu pergunto para ele, às vezes eu não vou obter resposta. Como Jesus aqui no caso do cego. Ele respondeu assim, ele fez a pergunta e aí o cego pôde responder. Então quando eu pergunto para Deus determinada coisa, ele também pode dar uma devolutiva dessa pergunta para mim. E aí ele pode perguntar, mas aí Rosângela, o que você vai fazer com isso que você quer? E aí eu vou poder responder, mediante ao meu planejamento, meu projeto, eu vou poder responder isso. Então, preste atenção, há uma importância muito, mas muito grande da gente fazer pergunta. Faça perguntas, você vai obter respostas. Sabe, às vezes muitos projetos estão parados porque a gente não faz pergunta de como a gente vai poder proceder para desenvolver determinados projetos na nossa vida. Então não perca essa oportunidade. Pegue uma folha, sabe, de papel e começa a perguntar para você mesma, sabe?
quem sou eu? Por que eu moro nessa casa? Por que eu moro nesse lugar? Por que eu casei com meu marido? E outras perguntas, mas procura responder. E olha, eu tenho a certeza que você vai ter muitas surpresas nas suas respostas. Então, olha, não esqueça dessa afirmação. O lugar que eu e você estamos hoje é por conta de que, é fruto das perguntas que eu não fiz. Então, o lugar que eu estou hoje é por conta de perguntas que eu não fiz. Principalmente se o lugar em que eu me encontro não é o lugar que eu gostaria de estar. Então, se você gostaria de receber alguma coisa, de estar em outro lugar, morando em outra casa, tendo outro carro, faça perguntas para você mesmo. E aí, as perguntas, elas são pontes, olha, para viver aquilo que você ainda não viveu. Então, as perguntas são pontes para você viver aquilo que ainda você não viveu. E no caso do cego, ele não fez pergunta, mas ele clamou. Ele gritou, ele chamou a atenção de Jesus para o quê? Para receber aquilo que ele queria. Então, nesse dia, sabe? Se você quer uma atenção especial do Pai para a sua vida, comece a fazer pergunta. Pai, o que o Senhor quer que eu efetivamente faça? Qual o projeto que o Senhor tem para minha vida? O que é que eu posso fazer para cumprir o propósito do Senhor na minha vida? Básico. E olha, ele vai responder. Ou ele vai responder usando pessoas, ou ele vai responder através de sonhos, ele pode responder através da palavra, mas olha, ele pode também responder fazendo uma pergunta para você. E aí, você vai ter que responder. Então, é importante, sabe? Fazer perguntas. É importante você querer saber aquilo que vai fazer ou que vai trazer uma mudança para a sua vida. E outra coisa, incentive, sabe? Se você tem filhos, incentive seus filhos a fazer perguntas também. Ensine. Tenha paciência para responder. Não responda só sim ou só não. Responda, ou então responda com uma outra pergunta, que aí você vai ficar craque em fazer perguntas não só para Deus, mas para as pessoas que você quer obter respostas. E que esse dia seja um dia assim abençoado para sua vida. E olha, faça perguntas.